sobre os dados, porque vocês já foram fazendo as pesquisas, fizeram alguns testes, né, sobre se vocês eram consumistas ou não, né? Nessa aula eu vou dar uma retomada rápida, só para que vocês entendam melhor o que é a questão sobre o que é comprar compulsivamente. O que para vocês é comprar compulsivamente? Comprar sem parar a mãe. Sem parar a mãe. Quem mais pode dizer alguma coisa? Sem igual a minha mãe. Meu nome é Ângela, nasci em 1971, tenho 45 anos, sou professora há 10 anos, me formei em sistemas para a internet, também sou pedagoga, tenho 3 pós, atualmente estou terminando minha última pós, que é em psicopedagogia. Na minha infância não tive conhecimentos e nem como manusear nada em relação ao computador. Porque naquela época a gente não tinha muito esses recursos ainda, então era praticamente tudo que a gente fazia na escola era tudo manual. Até questão de pesquisas também, a gente tinha que, quando eu morava em São Paulo, que eu nasci lá, né, nós íamos fazer pesquisas lá no MASP ou até mesmo em bibliotecas públicas mesmo. Ângela começou a dar aula em 2006 e garante que a tecnologia naquela época era muito precária comparada atualmente. No início da minha jornada, a gente não tinha muitos recursos, era mais o básico mesmo. A gente tinha pouco acesso à internet, porque nem todas as escolas tinham esse tipo de recurso, também em relação a redes, né? E a gente usava mais o pacote do Office, porque até então, há 10 anos atrás, era ainda bem inferior do que os atuais. Se eu me recordo, ainda era tipo Office 2000, era bem basiquinho, com recursos limitados mesmo. E quando a gente começava a trabalhar, era só mais para digitação e apresentar alguma coisinha no PowerPoint mesmo, sem muita interação. Atualmente, para mim, tem sido assim, por mais que a gente saiba muitas coisas, para mim sempre tem alguns desafios ainda que eu quero ultrapassar. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito porque eu sou professora de informática aqui na escola também, eu quero desenvolver aplicativos para os alunos. Que até então, para mim, era uma coisa assim que, como eu fiz sistema para a internet, também eu entendo de programação. Então, é um desafio ainda que eu tenho que vencer, né? Porque ainda aqui na escola não tenho recursos de programas específicos para isso, né? Que eu ainda teria que montar isso. Mas atualmente a tecnologia tem favorecido muito aqui em sala de aula, porque os alunos não ficam só naquela coisa de livros, né? Eles podem vislumbrar através da internet pesquisas fabulosas e até acessar sites, até então que a gente nem poderia imaginar, fazer pesquisas dentro do próprio conteúdo, visitar museus, também fazer joguinhos assim, no caso do 7º ano, que eu ensinei para eles um aplicativo chamado Pivô, eles puderam usar para aula de artes, puderam desenvolver uns joguinhos lá que eles gostaram, ficou bem interessante. Nessa atividade que vocês vão fazer hoje, que é sobre sair de férias, eu sei que muitos não vão sair, mas assim, só para ter uma base, antes de você fazer qualquer compra mesmo, deixe comprar um tênis, tá ok? Uma camiseta, qualquer coisa, é o quê? Você precisa comparar os preços, não sair comprando qualquer coisa, porque senão você vai acabar saindo perdendo muitas vezes na compra. Ainda mais agora com a facilidade da internet, vocês podem fazer pesquisas em vários sites, e isso é muito bom, porque muitas vezes a compra na internet, pessoal, ela sai mais barata do que você ir comprar no próprio estabelecimento, porque eles dão mais desconto. Tem esse site, ele chama Quanto Custar a Viagem, tá? Pessoal, deem uma olhada aqui, gente, olhem aqui. Este site, ele vai fazer o quê? O cálculo de quanto custará uma viagem, desde a passagem, da hospedagem, da alimentação, de transporte e passeio turístico. Eu particularmente sou fã do YouTube. O YouTube assim, no sentido de aprendizagem, tá? Porque através dele eu tenho
aprendido muitas coisas, principalmente no que eu posso utilizar nas minhas aulas de informática, até para os próprios alunos também, em relação de um assunto mais específico, para me aprofundar, questão de aprofundamento também de ensino. Para mim o YouTube é fantástico, não só ele como os outros sites também, mas tem que ser bem utilizado, né? Porque senão você não cai no mesmice e não acaba não aprendendo nada e o desfoque fica para outras coisas. Atualmente os alunos, se eles utilizarem da forma correta, eles já têm muita facilidade com isso. O que precisa em relação aos alunos é eles serem mais direcionados para isso daí. Senão fica uma coisa muito escassa. Escassa não, no sentido deles não saberem manusear bem as ferramentas que eles têm que no caso que eles têm essa facilidade, mas só que eles não sabem utilizar corretamente. Eles usam assim aleatoriamente, como se fosse tudo jogado. Pela facilidade que tem, eles não sabem aproveitar bem esses recursos. Os alunos, quando eles se veem à frente ao computador, eles não têm um foco muito direcionado. Se você não ficar falando, como que eu posso dizer? Ficar incentivando eles a buscarem a forma correta, eles se situam para outras coisas. Porque, lógico, para eles é muito mais fácil eles fazerem uma pesquisa no YouTube de uma coisa que tem interesse para eles do que focar no estudo deles. Então, assim, eles, quando eles estão com uma ferramenta na mão, eles não sabem aproveitar corretamente. Eles vão para outros focos, mas não que realmente precisa. Então, por isso teria que ser... No caso dos alunos, eles têm que ser conscientizados para usar as ferramentas corretamente. Não só no momento de sala de aula, mas também em casa também. Porque senão isso daí vai para outros lados. Apesar da internet ser uma grande aliada nos estudos e trabalhos escolares, Ângela conta que ainda é difícil controlar os alunos quando estão de frente para um computador. Para mim é muito complicado. Ainda mais na fase da adolescência. Para mim é uma fase que é um desafio tremendo para mim. Eu tenho dificuldades, isso é um ponto que eu tenho que melhorar cada vez mais, que eu tenho que buscar os alunos para mim, cada dia mais. Com os pequenos já eu consigo lidar melhor, porque eles têm aquela questão de obediência, né? Eles respeitam mais o professor. Agora, nessa fase da adolescência, que é uma fase de desafios, os alunos, às vezes, eles não atendem muito às suas solicitações. E eles encaram, dependendo do modo como eu levo a aula, eles não... É complicado isso daí para mim, em relação à disciplina em sala de aula.